E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, Europa, Espaço Agrário e Industrial. Panorama econômico europeu. A Europa possui uma economia altamente complexa e desenvolvida. Afinal, algumas das principais marcas e empresas do planeta são de origem europeia. Destaca as atividades primárias no continente europeu. Sua porção ocidental concentra grandes faixas de comércio e manufatura, bem como zonas de intenso extrativismo mineral. A Europa apresenta também disparidade econômica refletindo no campo social. Os maiores destaques no PIB são a Alemanha, a França e o Reino Unido. A Europa Ocidental possui PIBs médios mais baixos do que o resto do continente, estabelecendo uma grande disparidade econômica com reflexo no campo social. Isso se explica pelo fato de grande parte da Europa Oriental ainda apresentar resquícios da crise econômica provocada pelo fim do socialismo e da Guerra Fria. Sua transição para o capitalismo foi marcada por ações políticas que beneficiaram, em parte, grandes empresários com privatizações e incentivos fiscais, coexistindo com salários baixos para uma quantidade considerável de trabalhadores. Essa ampla disparidade social entre o leste e o oeste da Europa tem provocado uma emigração constante para os países da Europa Ocidental, que apresentam melhores condições de vida. Energia. Ainda que exista na Europa uma enorme diversidade de matrizes energéticas, o continente é dependente da importação de energia, destacando-se principalmente os hidrocarbonetos, petróleo, gás natural e carvão mineral. A União Europeia, somente para impor energia, gasta anualmente bilhões de euros e esse gasto tende a aumentar com o próprio crescimento natural da região. A Europa hoje importa mais da metade da energia que consome. Embora a Europa tinha como base energéticas os hidrocarbonetos e a energia nuclear, é de se registrar uma tendência para a transição de matrizes energéticas, substituindo as que geram e ampliam o efeito estufa por outros que não provocam o impacto. A ideia é que, até 2030, sua dependência energética seja reduzida, no mínimo em 20%. A estrutura agrária. A atividade agropecuária é muito diversificada e conta com uma produção em grande parte moderna e mecanizada. Na maior parte do continente, o processo de mecanização produtiva é bastante expressivo e acarretou um aumento constante do êxito rural. Os maiores destaques do continente são a produção de centeio, aveia, cevada, batata, oliva e no Mediterrâneo a uva. A pecuária europeia também é muito desenvolvida, normalmente destaca-se a produção leiteira. Mesmo possuindo limitações climáticas, a Europa é uma dos maiores produtores e consumidores de frutas do planeta, com grande diversificação. PAC da União Europeia. A PAC é a Política Agrícola Comum da União Europeia e foi criada em 1962, ainda no chamado Mercado Comum Europeu. O objetivo era de estabelecer subsídios e investimentos no setor agropecuário, buscando aumentar a produção agrícola e conseguir atender toda a população do bloco. Alguns princípios: ajudar os agricultores na produção de alimentos em quantidade suficiente para a Europa, garantir a segurança dos alimentos, proteger os agricultores contra a excessiva volatilidade dos preços e as crises do mercado, ajudar os agricultores a investir na modernização de suas explorações, apoiar comunidades rurais viáveis e a diversificação das economias rurais, criar e manter emprego nas indústrias alimentares e proteger o aumento e o bem-estar dos animais. As atividades industriais e comerciais. A Europa possui grande vantagem em relação aos demais continentes. Ela é pioneira na primeira revolução industrial e ainda participou ativamente das duas revoluções industriais posteriores. A Europa apresenta considerável diversidade produtiva e industrial. Em alguns setores, como o automobilístico e o de alimentos, o poder de empresas transnacionais vinculadas aos holdings
que são empresas que detêm a posse majoritária das ações de outras empresas, é excepcional, influenciando diretamente a economia global. Quanto ao comércio, a Europa conta com um enorme mercado consumidor e uma grande disponibilidade de produtos, sendo o setor que mais gera capitais para o continente. A região do Vale do Ruhr é o principal ponto de contato com o rio Reno. Possui a maior concentração industrial e demográfica. Nela se situa a maior metrópole alemã e uma complexa malha de transporte que se integra, possibilitando os fluxos constantes de produtos e mercadorias. Isso destaca-se dos transportes fluvio-marinhos, que se deslocam ao longo do rio Reno, cuja rota se estende ao sul e ao norte, atravessando entre outros países, a França, os Países Baixos e a Alemanha. Contanto, o contato entre o rio Reno e o rio Ruhr permite a formação da megalópole renana, conurbação entre metrópoles, tal como a formação da região de investimentos e produção. Essa região ela apresenta um complexo de desenvolvimento nos setores secundários e terciários da economia. O caso da Europa Oriental. Uma parte ampla apresentou muitas dificuldades na transição do socialismo para o capitalismo, pelo fato de terem sido formados muitos abismos tecnológicos e produtivos em geral, afetando o comportamento de consumo desses países e principalmente contribuindo para o aumento dos problemas sociais que já existiam com a crise do modelo socialista. Para que os países orientais escapassem desse vão econômico em relação à Europa Ocidental, muitos adotaram práticas neoliberais, aumentando a privatização, criando zonas de incentivos fiscais para as indústrias, adaptando e flexibilizando as leis, de modo a manter a faixa salarial do trabalhador tanto desqualificado quanto especializado. E agora vamos ver alguns desafios demográficos. Uma das questões demográficas que mais vem gerando debates é o envelhecimento da população. O envelhecimento é o resultado do controle do crescimento populacional, ocasionado pelo aumento do custo de vida, o uso de métodos contraceptivos e a entrada de mulher no mercado de trabalho, assim como a elevação da expectativa de vida em relação das maiorias dos setores de saúde e de saneamento básico. Alguns países da Europa, como exemplo, a gente pode ter como exemplo a Alemanha, vem incentivando a prática familiar de ter mais de um filho por casal, por meio de um auxílio à própria família para a criação e manutenção dos padrões de vida de seus filhos. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários, façam os exercícios e até a próxima!